Bom dia, caros alunos da turma 100, 101. Espero que todos estejam bem e vamos começar a estudar logo cedo. Hoje nós vamos estudar física e vamos estudar o capítulo da dinâmica dentro da física. É a terceira unidade deste livro. Temos o autor lá embaixo, Bourdieu. Qualquer coisa, gente, procure a internet, dá uma olhada, vejam que vocês podem estudar. Mas vamos estudar e eu estou aguardando que mandem as atividades até amanhã. Lembrem-se que essas atividades eu vou incluir, inclusive, nas atividades do segundo bimestre, que muitos não mandaram. Quem não mandou, por favor, mandem, tá bom? Até amanhã, matemática e física. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo da dinâmica dentro da física. Esse capítulo, ele estuda principalmente as leis de Newton. E nós vamos ter aqui praticamente uma aula de teoria e logo a gente vai vir para os cálculos. Mas aqui já aparece algumas formulazinhas bem simples, tá bom? Então, gente, nós vamos falar a respeito dos princípios fundamentais da dinâmica. Tá? O que a dinâmica estuda? Ela estuda a relação entre a força e o movimento. Lá na cinemática, nós vimos que a cinemática ela não se preocupa com as causas, tá? Mas aqui na dinâmica, nós vamos ver que já ela se preocupa com as causas que acontecem com os problemas existentes. Então, a dinâmica, ela estuda a relação entre a força e o movimento. E logo nós vamos ver forma. A essência desta parte da física é estudar os movimentos dos corpos e as suas causas. Então, ela se preocupa com as causas. Já a cinemática, ela não se preocupa com as causas. Então, aqui, no nosso caso, o capítulo da dinâmica, ela estuda o movimento dos corpos e suas causas, sem deixar de lado os conceitos da cinemática previamente estudados. O que nós vamos ver aqui também? Nós vamos ver a parte de velocidade, aceleração, e a cinemática vai servir também para o estudo da dinâmica. Então, a dinâmica, ela se preocupa com os movimentos dos corpos e as suas causas. E não se esquece de relacionar a cinemática dentro da própria dinâmica. Vamos ver lá na frente. Então, aqui, relembrando que fala cinemática. Cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então, a cinemática, ela não se preocupa com as causas, mas a dinâmica, ela se preocupa exatamente com o movimento dos corpos e as suas causas. Então, nós vamos ver aqui esse início, fazer aqui um preâmbulo do que resultou na dinâmica. Então, a dinâmica ela teve início com Aristóteles, grande filósofo, matemático, e se dedicou também à matemática e à física. Isso por volta do ano 384 a.C., quando Aristóteles viveu nessa época e desenvolveu, além da filosofia, se preocupou com a física e com a matemática. Aristóteles ele elaborou uma teoria na tentativa de explicar os movimentos dos corpos. Então, ele se preocupou com o movimento dos corpos. Então, numa questão, quem primeiro se preocupou em elaborar ou explicar os movimentos dos corpos? Aristóteles. Essa teoria permaneceu válida até a Idade Média. Essa Idade Média
vem com o Renascimento, né? O Renascimento vem com a Idade Média. Se vocês estudam também história, estudam também na parte de filosofia, literatura, né? Então, foi no Renascimento que essa teoria do movimento dos corpos foi reavaliada. E por quem ela foi reavaliada? Por um outro estudioso chamado Galileu Galilei. Então, a lei antes dizia o seguinte, que um corpo só permanecia em movimento se uma força continuasse a imprimir sobre ela uma determinada força. Então, isso já dizia Aristóteles, que um corpo só permanecia em movimento se uma força continuasse a imprimir sobre ela essa determinada força. Tá? Aí veio Galileu, estudou um pouco mais sobre os corpos e falou o seguinte, tá? que o movimento uniformemente acelerado e o movimento do pêndulo, com isso ele descobriu e enunciou a lei da inércia. Então, Galileu revolucionou o movimento dos corpos. Então, ele disse o seguinte, Galileu realizou novos estudos sobre o movimento dos corpos, estudos sobre o movimento uniforme acelerado e o movimento do pêndulo, ou seja, ele estudou 3 elementos ao mesmo tempo e descobriu que a lei do movimento e enunciou a lei da inércia. Inércia quando ele está parado, não é isso? Inerte, está parado. O que disse Galileu? Que a tendência dos corpos, tá? Dizia que a tendência natural dos corpos, na ausência de força externa, é de se manterem em repouso ou em movimento retilíneo. Então, ele viu que os corpos ou estão em repouso ou estão em movimento retilíneo uniforme. Isso significa que pode existir movimento sem que exista a atuação de uma força externa sobre o corpo. Aí ele dá um exemplo. Um disco de hóquei lançado sobre uma superfície totalmente lisa e na ausência da resistência do ar, pode manter seu estado de movimento indefinidamente. Então, ele dá o exemplo aqui que, independente da força, o corpo pode entrar em movimento. Ele dá o exemplo de um disco de hóquei no gelo, né? Numa determinada altitude. Se você soltar esse disco, ele vem deslizando no gelo, automaticamente esse atrito é quase zero e ele vai permanecer indefinidamente em movimento. Não se sabe onde ele vai parar, mas que ele vai percorrer uma distância muito longa sem ter nenhuma força atuando sobre ele. Para isso, tem que esse não ter a resistência do ar. Então, tem que ser no vácuo, né? Tá ok? Então, essa ideia de Galileu, ela foi precursora das leis de Newton. Ou seja, depois de Aristóteles, depois de Galileu, veio um outro estudioso sobre os movimentos, chamado Isaac Newton, que é mais conhecido quase só por Newton. Isaac Newton foi quem melhorou essa teoria de Galileu. O que disse Isaac Newton? Ele, estudioso, também estudava matemática, física e outras que ele gostava, né? Então, ele é um cientista inglês, mais conhecido como físico e matemático. Nascido por volta de 1643, em Workshop, na Inglaterra. E aí, o que ele viu? Ele publicou em seus estudos uma obra chamada Princípios da Matemática de Filosofia Natural,
Olha bem, princípios matemáticos de filosofia natural. Então, ele já usava a matemática na própria filosofia, onde ele descreveu seus estudos e descobertas na área da gravitação universal, e enunciou 3 leis fundamentais do movimento, que até hoje ninguém desdisse o que o Newton falou. O que ele fez? Ele definiu 3 leis matemáticas, não é leis jurídicas, né? São leis matemáticas dentro também que é usado na física, tá? Porque na realidade a matemática é uma ferramenta para se trabalhar na física. Qual foi a primeira lei que ele definiu? Princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Não esqueçam essas leis, dê uma estudada. O que ele viu? Todo o corpo continua em seu estado de repouso, parado, né? Ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se o corpo não tem nenhuma força aplicada sobre si, ele pode permanecer em estado de repouso, parado, né? Ou em movimento, a não ser que tenha uma força para que faça com que ele mude de direção. Essa é a primeira lei de Newton. Então, matematicamente, ele diz que se F, R, ou seja, que ele está chamando força resultante, é igual a 0, implica que essa velocidade é 0 ou ela continua constante. É o que ele falou aqui, aportuguesando. Todo o corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, igual a 0, tá? Ou em movimento uniforme, ou seja, uma velocidade constante. Está aqui, ó. A força resultante é 0, significa que a velocidade ou é 0 ou ela é constante. Essa é a primeira lei de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Ou ele está em repouso ou está em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se tem uma força, ela vai mudar, pode mudar de direção, de sentido, tá certo? A não ser ele fica ou parado, velocidade 0, uma velocidade constante. E nós já vimos isso quando a velocidade é constante lá na cinemática, né? Claro que na prática dificilmente vai se andar a velocidade constante. Essa velocidade vai sempre se alterar, tá ok? E aí ele não parou na primeira lei. Ele descobriu uma outra, ó, chamado princípio fundamental de dinâmica ou segunda lei de Newton. O que ele diz na segunda lei? Segunda lei, conhecida como lei da superposição das forças, ou como princípio fundamental da dinâmica, traduzido de uma forma original, é apresentado abaixo. Então, ele está dizendo que a força, conhecida como lei da superposição, que significa, se eu tenho uma determinada força sobre um corpo, eu vou ter uma mudança, eu vou ter uma mudança no estado desse corpo. Ele vai entrar em movimento. Se eu aplicar outra força a mais, e se essa força estiver no mesmo sentido, ele vai ganhar o quê? Mais velocidade. Mas eu posso ter uma força no sentido contrário. E aí, se eu tenho uma força no sentido contrário,
dependendo da primeira que atua sobre ele, ele pode continuar na mesma direção e sentido, ou pode continuar na mesma direção e sentido contrário. Nós vamos ver lá embaixo, tá? Então, o que diz aqui, para completar a segunda lei de Newton? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Foi o que eu falei. Se você aplica uma força sobre um objeto, ele vai se deslocar. Se você aplica uma força contrária e essa força for maior do que a primeira, ele vai mudar de direção e sentido. Se for menor, ele vai diminuir aquela velocidade, mas vai continuar em movimento. É só lembrar de arrastar uma cadeira, né? Se eu puxo a cadeira para um lado, ela vai para aquele lado. Mas aí vai ter outro para puxar essa cadeira no sentido contrário. Pode ser que ela vá na mesma direção, sentido contrário. Observe aqui essa imagem do carrinho. O primeiro jovem aplica uma força sobre o carrinho cheio. É claro que ele tem um peso, ele vai se movimentar mais devagar. No segundo, o carrinho está vazio. Com menos força, ele vai fazer com que esse carrinho entre em movimento, com uma facilidade bem maior do que o primeiro, porque aqui o peso é só apenas do carrinho. Aqui não, o carrinho está cheio de mercadoria, o peso é maior do que esse segundo. Então aqui ele vai aplicar uma força maior. Como todos os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, vão se deslocar sempre numa mesma direção, tá ok? Ora, observe aqui, começa a aparecer uma formulazinha. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, eu falei que se ele aplica uma força nesse carrinho, essa força vai ser menor do que esse primeiro, porque esse primeiro está carregado. Então, a força resultante aplicada em ambos os carrinhos vai ser a massa vezes a aceleração. Imagine que a massa desse carrinho seja 2 quilos. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Já a massa desse carrinho, aqui é bem maior, vamos supor que dê 6 quilos. Então, vai ser 6 com a mesma aceleração, 2. Vai ser 12. O quê? A força. Observe que a força, nesse caso, é bem maior do que esse. Deu para entender, gente? Então, FR significa força resultante e é dada em Newton. Então, a resposta, quando se pedir força, é Newton, ou quilograma metros por segundo ao quadrado. M, massa do corpo, e a aceleração. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, quando se pedir força resultante, pode vir na unidade Newton ou quilograma metros por segundo ao quadrado. Sempre que se pede o cálculo de alguma coisa, tem que se ter a unidade. E aqui a força é dado em Newton ou quilograma metros por segundo ao quadrado. Então, não esqueça dessas letrinhas. FR, força resultante. M, massa do corpo em quilo. E a aceleração por metro por segundo ao quadrado. Nós vamos falar em peso também. Quando eu falo em peso é dado em quilograma por quilograma força. Tá ok? Então, a aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à sua massa.
Então, a aceleração, ela é produzida sobre um corpo, tem a mesma direção e sentido da força resultante. Então, nós estamos vendo aqui o carrinho, a seta está indicando que o rapaz está aplicando a força sobre o carrinho. Como ele está aplicando da esquerda para a direita, o carrinho vai se direcionar da esquerda para a direita. O mesmo caso do segundo, aqui do primeiro. Então, a força, ela é diretamente proporcional, tá? A aceleração é produzida sobre um corpo que tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele, e é inversamente proporcional à sua massa. Se a massa é maior, a força tem que ser... Se a massa é menor, a força é maior. Tá? É menos força. A força aqui, no caso, é menor. A força aqui é maior. Então, a aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele. E é inversamente proporcional à sua massa. Além disso, o princípio da superposição pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, a força resultante vai ser F1, mais F2, mais F3, mais F... Tá? Se eu aplico uma força aqui, vai ser a força resultante, a força 1. Mas se eu aplico mais uma força, eu acrescento. Por isso é que ele diz que é superposição. Tá? Se eu aplico uma terceira força, está aqui a terceira. Se eu aplico uma quarta, vai ter a quarta. Essa força é a resultante total, é massa vezes aceleração. Então, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Não esqueçam dessa formulazinha, tá bom? A força resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Nunca ninguém desdisse essa segunda lei, e muito menos a terceira. Então, a terceira lei de Newton, princípio da reação, ou terceira lei de Newton. O que ele diz aqui? Que toda ação provoca uma reação na mesma direção e sentido contrário. O que ele quer dizer? Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um corpo sobre o outro, são sempre iguais a dirigidas em sentidos opostos. Matematicamente, gente, o que ele quer dizer? Que uma força aqui, observe essa bolinha aqui, e ele tem uma força para a direita e uma força para a esquerda. Então, gente, essas forças, se elas forem iguais, elas vão se anular. E essa bolinha não vai sair do lugar. A força 1 e 2, aplicado 1 e 2, vai ser igual à mesma força 2 e 1, só com sinais simétricos. São iguais. Olha o que ele diz lá na teoria, para que a gente entenda a fórmula. A toda ação há sempre uma reação oposta está aqui o sinal. Essa força 1, 2 é igual ao simétrico da força 2, 1. Vamos dar um exemplo bem prático na vida. Se você der um murro na mesa ou na parede, você vai sentir dor na mão, não vai? Por quê? Porque você aplicou uma força sobre a mesa ou sobre a parede. E aí o que acontece? A parede, ela reage sentido contrário. Significa esse sinal bem aqui, Você vai sentir a dor na mão, que se a parede sentisse, sentia a dor também. Então, é exatamente
essa terceira lei de Newton. Diz que toda ação provoca uma reação oposta de igual intensidade, ou seja, a mesma força, porém no sentido contrário. Sentido contrário, quando você bate na parede, você sente a mesma força que deu na parede ou na mesa. E vai doer, né? Porque nós temos sentidos, sentimentos. Portanto, se você der uma pancada na parede, se você bater com a cabeça na parede, você sente a dor. A parede, ela não é viva, ela não tem sentimento, mas às vezes afunda de tanta força que você deu. Você bater com um martelo, tá? A força que você dá com o martelo na parede é a mesma força que a parede impõe ao martelo. Então, aqui nós temos, ó, teoricamente, terceira lei de Newton, né, que fala na ação e reação, que diz que toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Então, tem uma frase muito interessante de Newton, que até hoje também ninguém desfez, que ele diz o seguinte, ó: me dê um ponto de apoio, me dê uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. E ele tem razão. Se você vai fazer uma força sobre um objeto bastante pesado, às vezes você não consegue sequer fazer com que o objeto entre em movimento. Aí você pega uma alavanca, né, um certo tamanho, e vai forçando esse corpo e você vai mover com muito mais facilidade. Então, ele disse o seguinte, ó: me deu um ponto de apoio, me deu uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Então, a terceira lei de Newton, observe que aqui eu tenho uma bolinha e tenho um retângulo. Quando você aplica a força para a esquerda, tem a força no objeto 1 e a força no objeto 2. Quando você aplica da esquerda para a direita, você tem os dois mesmos objetos. Bolinha 1, retângulo 2. Como essas forças são iguais, porém sentidos contrários. Então, elas praticamente se anulam, tá bom? No caso, para que uma vença, ela tem que ser maior do que a outra. Caso contrário, eles vão puxar para a esquerda e para a direita. Como elas são iguais, sentidos contrários, ela se anula. A bolinha e o objeto vão ficar parados. Tá ok, gente? Para que uma consiga arrastar a outra, uma tem que ser maior que a outra. Então, essa é a terceira lei de Newton. Então, gente, ó, observe que nós temos aqui uma formulazinha na segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se as forças forem sobrepostas uma sobre a outra, eu vou ter o somatório delas, mas a fórmula não muda. Massa vezes aceleração. E dessa fórmulazinha aqui, ó, eu posso tirar o valor de A. A é igual a força sobre massa. A aceleração, ó, se eu tirar aqui, ó, a aceleração é igual a FR dividido pela massa. Lembram aquela formulazinha na equação do primeiro grau? Para me tirar o valor de uma variável, eu isolo a variável, no caso aqui isolei a aceleração, o que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto passa a ser
denominador. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Força resultante é, deixar minúsculo mesmo, para melhorar. E se eu quiser também, ó, se eu quiser o valor da massa, a massa é igual, ó, isolo o valor da massa, fica FR dividido por quem? Agora pela aceleração. Então, eu tenho, ó, dessa forma, força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu posso tirar o valor da massa, da aceleração, isolo a aceleração, fica força resultante dividido pela massa. E posso também tirar o valor da massa. Isolo a massa, que está do lado oposto. Que está do lado oposto é força resultante. Então, fica força resultante dividido pela aceleração. Então, aqui nós temos de uma fórmula mais duas fórmulas. Dedução da primeira. Então, gente, não esqueçam de dar uma estudada nisso aqui. É mais a teoria, aparece essa formulazinha e na próxima aula a gente volta com exercício. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês voltem a estudar, tá bom, gente? Não esqueçam de mandar a atividade amanhã, ok? Muito obrigado e até a próxima.